Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós conversaremos um pouco sobre as paixões, porque sempre ouvimos das pessoas que é difícil de corrigir determinados hábitos, porque já se tornaram esses hábitos paixões que se enraizam de tal maneira, ou se enraizaram de tal forma que eles não conseguem. Eles pretendem deixar, por exemplo, determinados vícios e não deixam, que diz que realmente não podem. Será que o espírito realmente tem determinadas situações de vícios, de paixões que não se pode vencer, mesmo sabendo que aquele vício, aquela paixão está sendo prejudicial? Então, por isso que nós sempre procuramos uma resposta com aqueles que já passaram pela experiência que nós estamos passando no corpo físico e nos trazem orientações e esclarecimento. Veja bem, nós estamos aqui com a obra básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Estamos no livro terceiro, capítulo 12, que é da perfeição moral, então das paixões. E nós vamos apenas analisar hoje as questões de 909 a 911. Vejam bem. Aqui nós veremos na questão 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? É muito importante essa pergunta, porque vai tocar exatamente na dúvida de muita gente e muitas vezes pensa que não se pode, que realmente tem vícios que já se enraizaram. Existe, dizemos sempre, existe sempre a dificuldade, não resta dúvida, dificuldade. Dificuldade não é de maneira nenhuma uma situação que não se consegue vencer. A dificuldade exige esforço, né? Não é impossibilidade. Então veja bem, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? A resposta dada, sim. E algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços? Isso, o que nós podemos entender dessa resposta? É que, na verdade, nós dizemos que queremos vencer uma paixão, mas nós gostamos, nós nos deliciamos com ela, no fundo, mesmo nos prejudicando, ainda desejamos continuar. Então, o nosso esforço é muito fraco, não suficiente para vencer a paixão. Mas, na verdade, todos nós dispomos de condição, se assim quisermos, pela vontade firme e forte, de vencer. Ainda mais porque para nós existe a assistência permitida por Deus dos benfeitores espirituais, as orações que podemos fazer a Deus, a Jesus e aqueles assessores que intercedem em nosso favor por permissão divina, como vamos observar aqui na questão 910, perguntando então a Allan Kardec: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Então veja bem, o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Resposta: se ele ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. Então, Deus permite que existam espíritos, mesmo desencarnados, mas com condição de nos ajudar, nos inspirarem a vencer, a superar os problemas que surgem, da mesma maneira que no plano físico, diretamente entre nós encarnados, existem aqueles que têm a missão de nos orientar e nos esclarecer. Quando nós estamos desejando aprender algo, nós vamos a alguém que pode se tornar, naquele momento, o nosso professor, orientando, esclarecendo. Da mesma forma, como não existem situações que dificultam mais a marcha do espírito, por exemplo, e nós precisamos de orientação, existe espírito de boa vontade para nos orientar. Como existe aquele de má vontade que nos induz a continuar no vício e na paixão, prejudicando-nos. Então depende muito de nós. A nossa vontade sendo firme, o nosso propósito, orando, Deus permite sempre que venham aqueles que nos ajudem e auxiliem a vencer as nossas paixões. E para encerrar, na questão 911, nós vamos encontrar: não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não venha poder superá-las? Veja bem, não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Então a resposta dada. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Quando se crê não pode vencer suas paixões, é que o espírito nela se compraz em consequência de sua inferioridade.
Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então é isso que nós precisamos compreender. Tudo está em nós, no que diz respeito a vencer as paixões, os vícios, aquilo que nos prejudica. Agora, mesmo na condição de conhecimento que temos, na condição de conhecedores que somos, dos prejuízos que nos causam, mas nós sentimos o prazer naquilo, a alegria, às vezes, de praticar aquilo ali, nós nos acomodamos. E nossa vontade, mesmo quando dizemos eu quero, no fundo do fundo, eu não quero. Eu desejo continuar porque aquilo me faz bem, me agrada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos pensar que estamos abandonados, que não temos ajuda, que Deus não nos dá força para vencer. Ele deu tudo o que nós precisamos para vencer as provas, as dificuldades, os obstáculos. Mas nós nos acomodamos, porque, infelizmente, há uma tendência natural do ser humano, se não tiver a vigilância necessária, de se acomodar, até mesmo nas paixões e vícios que conduzem à degradação da saúde e leva à morte prematura. Nós vamos deixar essas mensagens para reflexão, desejando muita paz e proveitosas reflexões.